Flávio Dino manda investigar vazamentos de Lulinha na PF. Gabinete de Mendonça diz que PF abriu investigação sem provas contra Lulinha. Investigação sobre o dinheiro de Daniel Vocaro para o filme sobre Bolsonaro continua parada na PF. E advogado amigo de Flávio, alvo da PF, é o mesmo que disputou mansão com o jogador Richarlison. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. Fica até o final para você não perder nada e não esquece de compartilhar esse vídeo. É o seguinte, meus amigos, o ministro Flávio Dino autorizou a terceira investigação contra o Lulinha por suspeita de lobby para uma empresa de tecnologia. Se você tá por fora desse assunto, os últimos 2 vídeos postados no perfil no canal falam sobre esse assunto, porém, juntamente com essa autorização para abertura de inquérito, ele também autorizou uma abertura de inquérito para investigar quem dentro da PF vazou mensagens sigilosas do Flávio Bolsonaro com a sua amiga, a Roberta Lins. Essa investigação foi aberta a pedido dos advogados do Lulinha, tendo em conta que o jornal Globo divulgou que a campanha do Flávio Bolsonaro possui os áudios dessas trocas de mensagens sigilosas que provavelmente pretende usar para atrapalhar a campanha do presidente Lula. A jornalista Daniela Lima ouviu de ministros do STF que o André Mendonça tem se intrometido, tem usurpado os poderes da PF de maneira assim nunca vista na história da Suprema Corte. O Mendonça faz reunião presenciais com os delegados da PF, diz que nenhum delegado pode ser transferido sem a permissão, autorização dele. Ele diz para a PF o que é que tem que ser prioridade nessas investigações e exige que todas as provas coletadas de maneira bruta fiquem sobre responsabilidade do seu gabinete e não sobre a responsabilidade da perícia da PF. Resumindo, o André Mendonça está fazendo muito mais do que o Dias Toffoli fez no caso do Banco Master e ninguém na imprensa fala nada. Ninguém na imprensa dá piti como deram no caso do Dias Toffoli. Cadê tua voz, Malu Gaspar? E é óbvio que isso pode causar nulidade das provas, tanto no caso Master como no caso do INSS, porque o órgão responsável pela custódia dessas provas não está mais ficando com ela. Ou seja, o ministro não tem poderes para interferir da forma como ele interfere na Polícia Federal, muito menos para agir como investigador. A função dele é apenas julgar, não dar uma de Sérgio Moro como ele vem dando. Já o gabinete do ministro utiliza como justificativa toda essa intromissão na PF o fato que, segundo eles, a PF iniciou uma investigação contra o Lulinha no caso do INSS sem incluir as provas nos autos. Se o André Mendonça está questionando a falta de provas nos autos, por que ele também não questiona o fato do Lulinha estar sendo investigado por um ministro da Suprema Corte se o Lulinha não tem foro privilegiado? Por que ele permite isso? Na verdade, meus amigos, eu acho que o que está acontecendo é que está havendo uma competição entre alas da PF lavajatista e o ministro André Mendonça para ver quem inventa um crime primeiro contra ele. Enquanto isso, meus amigos, a Polícia Federal ainda não voltou ao Supremo Tribunal Federal com novos pedidos de medidas cautelares no inquérito que investiga suspeitas relacionadas ao caso Dark Horse. São 4 linhas de investigação contra o Lulinha, que até agora não encontraram nada, enquanto relacionado ao dinheiro do Vocaro por Flávio Bolsonaro, que já possui vários indícios escancarados, a PF está sem fazer nada até o momento. E lembrando que se não fosse o da Intercept Brasil, até hoje o Flávio Bolsonaro não estaria sendo investigado sobre isso. E vamos já pedir para terminar, meus amigos, o Podemos declarou neutralidade e não vai apoiar o Flávio a nível nacional, muito menos permitirá que uma de seus quadros seja vice dele. União Brasil, junto com progressistas, que a nível nacional também já declarou neutralidade e não permitiu que sua senadora fosse vice do Flávio, também abandonou o palanque do Flávio no Rio de Janeiro, quando o Márcio Canella, então candidato do Flávio ao Senado, que foi alvo de busca e apreensão da PF por suspeita com vínculo com a facção carioca, desistiu de concorrer ao Senado e vai concorrer ao cargo de deputado estadual. E ontem o Flávio passou horas se reunindo com o Republicanos e hoje o Republicanos declarou também que vai manter neutralidade, não vai apoiar o Flávio a nível nacional. O cara tá isolado. O Lula já tem 26 palanques estaduais definidos e o Flávio tem apenas 16. E por falar em republicanos, minha gente, ontem o Cleitinho postou um vídeo chorando, dizendo que não estava preparado para concorrer por conta de questões pessoais, perdas familiares. Já hoje ele voltou atrás e pediu mais uma vez os republicanos para voltar a ser candidato, dizendo que tinha sido tocado pelo Espírito Santo. E obviamente levou um não pela segunda vez. É muito patético esse Cleitinho, cara. Nem o republicanos confia na estabilidade emocional e moral dele. Meus amigos, e a provável ministra da Fazenda do governo Flávio, caso ele seja eleito, já está prevendo um corte de 190 bilhões no orçamento público e pretende voltar com o teto de gastos do governo Michel Temer, ou seja, já sabe de onde que irá sair esse corte, né? Da saúde, da educação, dos programas sociais, assim como ocorreu no governo Temer e no governo Bolsonaro. E vocês lembram que eu comentei com vocês da pesquisa Nexus, financiado pelo Banco BTG, que mostrou o Caiado e empatado com o Lula no segundo turno e o Flávio atrás? Pois bem, meus amigos, foi tão vergonhoso essa pesquisa que eles já mudaram o resultado e agora estão mostrando o Flávio
Flávio empatado com o Lula novamente. Agora tem um detalhe que mais uma vez entra em total desarmonia das demais pesquisas. Enquanto as demais pesquisas mostram o Flávio liderando entre os jovens, nessa pesquisa da Nexo BTG, quem lidera entre os jovens é o Lula. Pense numa pesquisa confiável. E para concluir, o advogado William Tomás, amigo próximo do Flávio Bolsonaro, segundo as palavras do próprio Flávio, e que viajou com ele para a Flórida em 2025, ele foi alvo hoje de busca e apreensão da PF na investigação que apura os descontos indevidos do INSS. Só tem um detalhe, esse cara foi aquele mesmo cara que, além de já ter sido preso na Lava Jato, disputou uma mansão de 10 milhões com o jogador Richard. É isso aí, minha gente. Flavinho só tem amizade de alto nível.